E hoje estamos aqui no nosso podcast Insights Imobiliários para falar sobre detalhes que fazem a diferença. Hoje vamos falar de um detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que pode transformar completamente o conforto e a funcionalidade do seu imóvel. As esquadrias de PVC. E para isso, hoje recebemos aqui uma especialista no assunto, né? É a Sabrina, a mulher do PVC. Então sejam muito bem-vindos. Sabrina, é um prazer te receber aqui hoje. Sei que a tua agenda é bem complicada, bem corrida, né? Mas vamos começar já com um bate-papo aí. Fala pra gente um pouco sobre a tua trajetória, como você começou nesse mercado que é tão específico, mas é tão específico, só que cheio de oportunidades também, né? Isso. Boa noite, Zoraide. Boa noite, Cristiano. Eu agradeço, né, o convite. E sim, a agenda está cheia, mas a gente também pode tirar um tempo para nutrir as pessoas com informações que são muito válidas, né? Hoje o mercado, ele possui uma variedade aí de produtos em esquadrias de PVC, mas as pessoas não chegam até a informação do que é essa esquadria, né? Para que ela serve, o que ela tem de tão importante. Então eu agradeço a oportunidade de poder levar essa informação para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Então, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalho com esquadrias de PVC desde 2013. A minha formação, na verdade, é letras. Eu comecei eu comecei como professora e eu dava aula para educação infantil, sempre gostei muito de estudar, de correr atrás, de aprender e poder repassar isso para os outros e também aprender com os outros, né? Porque o ensinar é isso, tu estar aberta a repassar o seu conteúdo e também aprender com o outro, né? Sim. É a troca, o ensino é a troca. Sim, Nunca é só tu ensina, tu sempre aprende de volta. E a minha família é uma família, o meu avô era pedreiro, eu tenho muitos parentes que já trabalham no ramo da construção civil também, então eu me vi uma hora dando aula e também trabalhando com esquadrias de PVC, em meio período fazendo cada coisa. Já estava no sangue já, né? Exato, só eu que não sabia. Então, que bacana. Exato, então eu fiquei meio período trabalhando com coisas bem diferentes e no outro ano tomei a decisão de trabalhar com esquadrias de PVC, que era uma coisa relativamente nova para a região que eu trabalhava, né? Então, eu fui impulsionada pela minha avó, que era comerciante, a minha mãe, que trabalhava já no ramo também da construção civil, né? Tios, enfim, avô, e eu me apaixonei. Então, depois que eu fui para a rua, vamos chamar assim, que eu saí de um escritório, que eu saí de uma sala de aula, eu me apaixonei e não consegui mais sair desse ramo. Então, é um ensino com liberdade, né? Exato. Tu tens a liberdade, mas tu tens o compromisso, Sim, né? Tu tens certeza. que entregar alguma coisa, às vezes além do horário, num final de semana, num feriado. Então, te exige, mas tu também podes, às vezes... Às vezes tu tá de folga lá num horário que outra pessoa tá trabalhando, mas... A maioria das vezes tu tá trabalhando onde o pessoal tá de folga, na verdade, creio eu, né? Exato. O horário comercial estou em obra, porque também trabalho em obra, não faço só orçamento, né? Não sou só uma entregadora de orçamento. Eu entrego o orçamento, mas eu também faço a explicação para o cliente. Depois, mais para frente, a gente vai difundir um pouquinho mais esse assunto. Mas eu estou em obra em horário comercial e fora do horário comercial estou atendendo o cliente, que é o horário que ele pode ser atendido, que é o horário do almoço, é o horário depois das 6 horas, é um feriado, é um final de semana. Claro. Então, o atendimento é isso. Tu tem que estar em obra, mas tu também pode estar disponível para o cliente. Por isso que a agenda é tão difícil. Nós comerciais, né? Nós todos somos comercial. A gente trabalha muitas vezes no final de semana, fora do horário, justamente por causa disso, né? O horário, a gente tem que se adaptar ao horário do cliente, né? Exato. E é gostoso. Tem que gostar de fazer isso. Tem que gostar. Né? Lembrando que é bom a gente sempre falar isso, porque às vezes, para outra pessoa que está assistindo a gente, está enxergando a gente agora, poxa, mas parece que é tão difícil, enfim, né? Não, é gostoso. Quem está nesse mundo tem que gostar de fazer isso. É porque a gente tem prazer, realmente. Né? Exato, exatamente. Então, essa é um pouquinho da minha história. Ótimo. Bacana. Sabrina, por que o PVC tem se destacado tanto no material como esquadrias, né? Quais são as principais vantagens que ele está oferecendo para quem está construindo ou para quem está reformando? Hoje, Zoraide, é importante a gente lembrar assim, né? Vamos falar esquadrias de PVC.
ainda chegam muitas pessoas perguntando para mim se a esquadria de PVC é o material do forro de PVC, é o material da porta sanfonada de PVC, que também são produtos feitos em PVC, mas é um PVC com uma mistura diferente, é um componente diferente. E aposto que a maioria aqui não sabia desse detalhe, eu era um. Exatamente, por isso que eu já quis começar com essa informação, porque às vezes o cliente chega, poxa, mas eu não vou fazer esquadria de PVC porque é uma janela de plástico, é uma porta de plástico, né? Então, mas que tipo de plástico que a gente está falando? É um polímero, né? Então, ele a sigla PVC é policloreto de vinila, né? Então, ele é uma mistura de compostos químicos, que é diferente desses que a gente falou anteriormente, que ele tem uma resistência maior do que os outros que a gente comentou, e ele também tem substâncias químicas nele que não racham, não amarelam e tem uma resistência, uma estruturação muito maior. Então, hoje, o que o PVC traz para a gente? Né? Ele traz toda essa questão de isolamento térmico, isolamento acústico e segurança. Tá? Além de ser também um produto ecologicamente correto, que a gente também vai daqui a pouco entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mas a maior queixa dos clientes que me procuram hoje é o isolamento acústico. Não, e principalmente aqui no litoral também, além do acústico, creio que tu deve atender bastante também próximo do mar, né? Até por causa da maresia. É um ótimo ponto a ser tocado, porque o que acontece? As esquadrias de PVC, elas não são pintadas. Então, ela é um perfil folhado, que a gente chama, né? Então, ela recebe uma capa protetora. Então, por ela não ser um perfil metálico, frente-mar, quadra-mar, distância, né? Vamos falar em Itajaí, a gente tem aí casas que são do outro lado da 101, mesmo assim a gente utiliza a ferragem específica, né, para maresia. Por quê? Porque um PVC bom, tu tens que trabalhar com uma ferragem boa. Então, daí tu pensa, poxa, mas eu vou escolher o PVC porque ele não vai enferrujar, ele não vai oxidar, mas a ferragem dele também tem que acompanhar isso. Ah, eu não sabia desse detalhe. Né? Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque poxa, aí, o que acontece? Vamos falar, os bons pagam pelos maus. Sim. Né? Aí tu tens um PVC de excelente qualidade, tu coloca uma ferragem que não está conversando com ele, aí o vizinho fez com PVC, o outro não vai querer fazer, porque ele entendeu que a ferragem não é boa. Acha que é uma junção, né? E não tem nada a ver. É um casamento, né? Um casamento de coisas boas. Então, você tem que ter um perfil bom, para não dizer excelente, uma ferragem de qualidade e a mão de obra que vai montar tudo isso e a mão de obra que vai depois instalar tudo isso. Então, nós temos um conjunto de garantias de qualidades e até porque o PVC também tem que ter laudos, né? Tem que ter certificações também, porque hoje muitos prédios, muito vertical que a gente trabalha, que eu acabo atendendo, eles pedem, né, certificações e tudo mais. Então, a gente tem que ter esses laudos comprovando. Exige, né? Até porque vai fazer vistoria, enfim, tem que ter todo esse tipo de laudo, né? A pressão do vento, né? Falando em verticais, vamos falar em pressão do vento, porque a gente tem ali os prédios, então, questão estanque e tudo mais, então tem que ter um lado para pressão de vento. E até para validar toda essa qualidade que tu tá explicando, né? Porque a gente mal começou o podcast e tu já tá dando uma aula, né? Então, a gente precisa desses certificados realmente para ser comprovar realmente a qualidade, né? Que tu vai apresentar para o teu cliente, né? Exatamente. Então, às vezes a gente não dá só para falar. A gente tem que provar o que a gente está falando. E como é que se comprova? Com documentos, né? Que dizem que aquilo ali realmente vai funcionar, que realmente vai ser eficiente para o que o cliente precisa. Sim. Então, que bacana. Ótimo, na verdade, essas dicas foram de ouro. Até por causa dessa questão ali do ter os dois produtos de qualidade, né? Não adianta ter só um e o outro não. Exato. E do ponto de vista, assim, de valorização de mercado, Sabrina, quanto as esquadrias de PVC podem agregar aos preços dos imóveis, especialmente em projetos mais modernos e sustentáveis? Sim. Há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com esquadrias, era relativamente novo, né? Vamos falar aí 11 anos atrás, esquadrias em PVC, era um produto novo. Ainda é, para algumas pessoas que vão estar nos assistindo agora, poxa, o que é a esquadria de PVC? Ainda existem muitas dúvidas. Então,
eu atendo muito público hoje que ele procura a casa, a esquadria de PVC para casa, que ele vai morar com a sua família, que ele procura um isolamento térmico, ele precisa de um isolamento acústico, mas eu também atendo muito cliente hoje que eles fazem casas para venda. Então, eles não vão morar, eles estão construindo casas para vender para outras pessoas. E o que agrega valor na casa? A esquadria de PVC. Sim. Então, tu chega numa casa que tens uma esquadria de alumínio, tu chega numa casa que tens uma esquadria de PVC, tu vai na casa que tem esquadria de PVC, quando tu conhece o produto. Né? Quando tu é leigo, que é natural que sejamos leigos, né? Todos somos em algum aspecto. Eu sou leiga em muitas coisas, tenho que aprender muito ainda, que bom, né? E acho que é para isso que essa conversa serve, para que a gente possa levar essa informação para essas pessoas, para que elas possam se munir dessas informações e saberem fazer os investimentos corretos. Então, quando tu tens esquadrias de PVC na casa ou no prédio, isso vai trazer um valor agregado depois de venda ou de revenda. Então, o cliente não vai olhar e pensar, poxa, essa aqui não tem esquadria de PVC, eu vou ter que trocar, ou a pintura descascou, ou enfim, sabe? São várias vantagens. E cada vez mais a gente vê no mercado. Bom, a gente atende bastante clientes distintos também, né? Para apartamento, para casa. E cada vez mais eles estão exigentes, né? Então, realmente tem que buscar produtos de qualidade. As construtoras e até os menores construtores que constroem casa para revender, né? Então, realmente faz todo sentido isso que tu falou. Exato. Até porque tudo que tu já esclareceu aqui, isso faz parte da qualidade de vida, né? Porque a pessoa tá ali todo dia trabalhando, você falou da acústica, né? Que faz a diferença. Acredito que não seja somente a esquadria, mas que faz total diferença, né? Então é um detalhe que realmente a maioria, como você mesmo falou, é leigo. Mas depois dessa aula de hoje, acredito que vão pelo menos pesquisar e procurar saber um pouco mais dessa diferença, né? É para isso que a gente está aqui. Para trazer essas informações, para unificar essas informações e para que cada vez as pessoas tenham menos dúvidas sobre isso, né? E assim, a gente pode ficar aqui conversando horas. A gente ainda não vai falar tudo sobre o ramo de esquadrias. Isso que é o gostoso. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com esquadria. Cada ano tem uma novidade, tem um lançamento, tem uma cor nova, tem uma ferragem diferenciada. Enfim, é isso que é gostoso, isso que me move. Que tu, inclusive, vai se atualizando sempre, né? Exato, exatamente. Isso é muito gostoso, inclusive. O que tem, mantém. E o que ainda não tinha, lança, ou melhora o que já tinha antes, né? Sempre para melhor. Então, a gente sabe que no mercado imobiliário pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Como que você vê as esquadrias de PVC contribuindo isso diretamente, no dia a dia, eu quero dizer? Eu acho que até tu já comentou, né, sobre maresia, mas teria alguma outra coisa mais específica, alguma dica que você poderia dar para o dia a dia? Assim, a gente tem as esquadrias hoje trabalhando a nosso favor, né? Eu sempre digo trabalhando porque, né, a gente está ali convivendo com elas e tudo mais. Então, a primeira dica que eu dou é identificar a necessidade da pessoa. Por exemplo, nos verticais. Vamos falar de prédios, nos verticais, né? Qual é o maior problema hoje dos verticais? Sol. Né? Tem o sol ali, às vezes pega sol a pino de manhã até de tarde e tal. Então, tu já consegue fazer bastante vedação pela tua esquadria na questão térmica. Então, tu consegues manter uma temperatura mais agradável dentro, trabalhando juntamente com o vidro. Porque hoje nós temos vidros que têm a proteção contra raio ultravioleta de até 90%. Então vocês não trabalham só com a parte da esquadria, é um pacote, na verdade, é o vidro tudo junto. Exatamente, a esquadria, quando eu falo esquadria, eu estou falando da esquadria, do PVC, da ferragem, do vidro instalado. Pronto, né? O cliente não vai se incomodar com nada, a gente assume aí a responsabilidade de tudo isso, porque se eu começar a falar, não, a gente vai vender esquadria, você vai procurar o vidro com outra pessoa, instalação com outra pessoa, daí... Isso é excelente, porque daí faz tudo contigo, né? Não precisa ter várias mãos de obras. Exato, e daí onde tem as garantias, onde a gente consegue também, né, ter as nossas garantias. Manter a qualidade do que tu tá entregando, né? Exato, e barulho, né? Eu bato muito na tecla barulho, porque a dor do cliente hoje é o barulho, né? O vertical, o que acontece com o som? Sobe. O som subindo, ele vai ficar ali, né? Tem... vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem as nossas festas ali na Beira-Rio, enfim, né? Muita queixa de cliente, pô, tô aqui no meu prédio, chacoalha tudo, tem o barulho, então a gente consegue isolar, a gente consegue fazer esse isolamento. Então, por isso que é bom esses verticais que estão vindo agora com força total, estão vindo já com esquadrias de PVC. Bacana.
E aquele que já tem a tradicional ali, dá para fazer essa troca também. Também dá para fazer. Ótimo. Isso é perfeito, né? Então, esquadrias de PVC são o equilíbrio perfeito entre estética, funcionalidade e a valorização de imóvel, correto? Isso mesmo. Quais os tipos de projeto mais se beneficiam do uso de esquadrias de PVC? Dá para usar, então, como você estava falando, eu consigo usar tanto em casa quanto em apartamento, correto? Certo. E é muito bom que elas são muito adaptáveis, elas são muito versáteis. Então, assim, tu tens um arquiteto bem ousado, vamos falar assim, né? A gente chega com os projetos, tem parceria com arquitetos, com engenheiros, com clientes finais também, mas tem arquitetos que têm uns projetos mais ousados, né? Sim. Então, esquadrias mais imponentes, uns projetos mais diferenciados. Então, a gente gosta de um desafio, a gente consegue atendê-los dessa forma, né? Uma forma bem exclusiva, bem única. Para quê? Para estar justamente valorizando o projeto que foi feito, tanto da casa quanto do prédio. Sim, tem que se tornando algo mais personalizado também, né? Exatamente, porque não pode ser. Esquadria hoje, ela é tratada como um copia e cola, tanto que tem várias empresas que têm esquadrias para vender a pronta entrega de PVC. Como assim? A pronta entrega, como uma medida padrão. Então, assim, como é que uma casa, né, ou uma residência que tu investe naquilo tanto tempo, que tu sonha com aquilo, que tu trabalha, que tu guarda o teu dinheiro, contrata o Cristiano e a Zoraide para comprar um terreno bacana, bem localizado, e aí tu não pode fazer a janela do tamanho que o teu arquiteto disse que ia ficar legal para aquela fachada, né? Ou tu não pode colocar um vidro diferente ali, porque ali vai ter um sol, né, da tarde, então ali vocês querem fazer ela um pouco mais térmica, justamente para não esquentar a casa. Então, a gente consegue fazer projetos adaptáveis. Olha só. Para cada cômodo tem uma função. Gosto do quarto mais escuro, gosto do quarto mais claro, gosto de uma persiana motorizada, enfim... Tem N para todos os soluções. gostos. Exato. Então, só para a gente entender aqui, até para quem está nos ouvindo, né? Pelo que você está falando, eu não posso fazer uma casa para receber as esquadrias. A gente consegue, sim, num vertical a gente está modificando, colocando as esquadrias, mas quando você está reformando, quando você está construindo, o correto, então, não seria primeiro fazer a casa? É isso? Primeiro a gente tem que ver a esquadria? Eu adorei essa pergunta. pergunta. É isso que tu tá me falando? Ou seja, vamos pensar na esquadria, depois eu faço o desenho da casa? Bingo! Isso aí. Então, assim, hoje a esquadria, ela é a última coisa que entra no vertical, ela é a última coisa que entra na casa. Vamos falar de casa agora, né? A esquadria é a última coisa que entra na casa. Só que ela é a primeira coisa a ser definida. Você está com um projeto aprovado na prefeitura, você já começou a sua obra, está no fundamento, você já escolhe a sua esquadria. Independente do material que você for usar. Por quê? Porque existem orientações específicas para que o projeto aconteça de forma linear, porque daqui a pouco lá na frente, eu já estou com a minha casa rebocada e agora aqui eu quero, sei lá, uma porta de correr de 4 folhas sequenciais, vou precisar de uma parede um pouco mais larga e lá não tem. Aí já não consegue fazer esse ajuste, né? Aí já fica muito engessado o negócio, né? Que daí tu, poxa, mas daí eu não posso mais fazer 4 folhas sequenciais, tem que fazer abertura central, porque o trilho tem que ser menor, mas daí lá no projeto, daí tem que fazer outro tipo de esquadria que não vai ocupar tanto vão. Porque a esquadria de PVC ela é mais robusta, justamente pelo fato de ter esses diferenciais de segurança, enfim, né? Então ela é uma esquadria robusta. Por ser robusta, tem que ser definida em projeto, porque dependendo como for, a gente chega lá, já vê as vigas, como é que tá, se dá para deitar a viga, enfim, a gente já vê tudo lá no projeto. Antes de começar a levantar toda a tua obra, a gente já vai mexendo nele. Inclusive, isso é uma dica super importante até para quem está começando a construir, não só para moradia, mas a gente tem vários investidores que compraram terrenos com a gente, que vão construir para vender. E teve alguns que vai ser o primeiro investimento desse tipo. Então, essa dica vale ouro. Tá corretíssimo, até porque se ele fizer um investimento, vamos pensar assim, no começo, né? Ali, começou a construir, faz o investimento, tu vai ter a tua obra ficar pronta 1 ano, 1 ano e meio até a tua casa. De fato, tu conseguir habitá-la, vamos chamar assim, 1 ano e meio, né? Vamos chamar de 1 ano e meio. 1 ano e meio tu vai conseguir habitar a casa, só que
se tu fizer o orçamento lá no começo e depois tu for fechar lá no final, primeiro que tu vai pegar toda a parte de atualização de valores. Sim. Né? Então, não tem como segurar valor ali, eu não sei o que eu vou fazer, tal. Mas se você conseguir definir no começo, e mesmo que algumas coisas mudem ao longo do projeto, você já estando com as esquadrias definidas, você consegue congelar várias coisas, inclusive valores. Não interessa se essa obra vai ser colocada a esquadria daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano e meio. Mesmo que você entregue à frente, tu consegue manter aquele valor inicial. Exatamente, mas o que isso evita? Mais uma vez, desperdício de dinheiro. Então, ele já vai ter a valorização daquela esquadria quando a casa estiver entregue e ele vai ter a valorização do dinheiro dele, porque ele não vai precisar, daqui a pouco tá contratando um mestre de obra para quebrar uma parede, né? Então, para usar um rompedor, para fazer o rebaixo do trilho. Então, assim, menos mão de obra, menos dor de cabeça, mais lucro. Perfeito. Muito bom, muito bom. Essa dica foi demais. Na verdade, eu até ia te fazer uma pergunta bem relacionada a isso. Em sua experiência, o uso de esquadrias em PVC em casas e apartamentos, né? Ela influencia na percepção de valor dos compradores? Como esse detalhe contribui para destacar um imóvel em um mercado competitivo que hoje é bem competitivo o nosso mercado, né? O ramo imobiliário. Exatamente. Por tudo que a gente já falou até agora, né? Além de tudo isso, a esquadria de PVC ela é muito segura, né? Então ela tem por dentro, vamos falar assim, uma alma de aço galvanizado. Então ela faz toda a estruturação e também a segurança. Sim. Então, além de ela ser um excelente investimento para que você tenha essa casa para depois, não, Sabrina, mas eu não vou vender minha casa. Eu vou morar nessa casa, sabe, né? Eu quero ficar aqui muitos anos. Quanto tempo uma esquadria tem que durar? Né? As pessoas perguntam, Sabrina, quanto tempo uma esquadria tem que durar? Tem que durar enquanto a casa estiver de pé. Enquanto a casa estiver funcionando, enquanto a casa estiver de pé, enquanto ela estiver habitada ou não, a esquadria estará lá. Não é verdade? A gente não quer daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos estar trocando as esquadrias. A gente quer uma esquadria que tenha ali a resistência, a durabilidade, qualidade e também, claro, beleza, né? Sim. Então, para quem gosta de perfis mais robustos, o PVC é uma ótima escolha. Legal, até porque a gente indica aos nossos clientes, às vezes até para investimento, faz como se fosse para morar. Sim, exato. Ou se vai fazer para morar, também usa aquilo que tem de melhor. Tô indeciso se eu vou morar ou vender depois, coloca o melhor que tem. No caso, as esquadrias, né? Até porque, assim, a gente bate muito na tecla da estanqueidade. A PVC é uma esquadria estanque. O que isso quer dizer? Vai entrar ali água, vai bater o vento, ela tem o deságue inteligente, que a gente chama, que ela tem os canais já onde entra a água e ela já faz o deságue automaticamente. Então, isso evita o quê? Vocês vão saber aqui, vocês são do ramo imobiliário. Entrou água aqui, estufou meu rodapé, pegou no meu móvel, estufou minha porta. Enfim, a gente tem essas reclamações. Por quê? Não escolheram boas esquadrias ou não foi investido em boas esquadrias. Então, já tive clientes que, né, em um primeiro momento conversaram comigo, não conseguiram fazer esse investimento, aconteceu isso na casa deles e agora eles reformaram e trocaram as esquadrias. Então, eles vamos dizer assim, eles gastaram 2 vezes, porque não foi investimento, aí foi gasto. Né? Então, o que é? Poxa, tu quis economizar em alguma coisa, mas depois tu teve que investir. Então, a primeira vez foi um gasto, a segunda vez foi um investimento. Então, prestar atenção nesses detalhes. Agora, tu falou algo que me veio uma dúvida, né? Porque a gente está aqui falando hoje sobre esquadrias, correto? Certo. Tu comentou do rodapé, da porta. Então, o PVC também a gente tem em rodapé e em portas? No caso das esquadrias que a gente está falando agora, que são as com vidro, não, a gente tem outros materiais, que daí já é um material laqueado. Mas também em PVC? Também em PVC. A estrutura interna em PVC. Só que daí não é o mesmo produto, é um outro produto. Tá? Mas existem hoje variações no mercado, principalmente porque assim, a gente tem uma porta de giro em PVC, ela tem um valor agregado. Né? E no material PVC. Agora, se tu pega uma porta laqueada e o interior dessa porta laqueada de PVC, ela não vai custar o mesmo valor. Porque é diferente, porque não tem o reforço interno de aço galvanizado, não trabalha a mesma ferragem. Então, hoje o mercado ele já se prontificou para isso. Então, já existem hoje portas laqueadas com o interior de PVC.
né? Entendi. Só que daí elas acabam perdendo um pouco do isolamento ali, né? Porque não é um material específico para isso nessas portas, enquanto o nosso é específico para isso. Olha Então só. tu ganha alguma coisa e tu perde outra. Não dá para ter tudo. Então, aproveitando o gancho, né? Porque aí a gente tá lá te olhando, te buscando, olhando no Instagram e tudo mais. E tem lá o seu Instagram Mulher do PVC. Então, isso significa que não é a Sabrina Esquadria, Sabrina Mulher do PVC. Aproveitando isso, por quê Mulher do PVC? Conta pra gente, vamos mudar um pouquinho aqui a nossa conversa. Então, não é a mulher do Paulo Vitor César, tá? Boa. É muito engraçado, porque esses dias eu fui fazer uma encomenda e o rapaz perguntou: você é esposa do Paulo Vitor Nossa, César? foi profundo. Nossa, né? Enfim, não. Enfim, a história da mulher do PVC ela é muito interessante. Porque eu sempre estou em obra, em contato com o mestre de obras, com o pessoal que trabalha lá e tudo. Só que assim, é muita gente que vai numa obra, né, gente? Poxa, é o rapaz enfim, são vários profissionais que estão em uma obra. Eu sou mais uma. Vamos pensar assim, né? Como é que o homem vai decorar o meu nome? Eu decoro dele. Eu vou nas obras, eu sei o nome de cada mestre de obra que eu trabalho. Porque é o mínimo que eu tenho que fazer, né? Eles não são obrigados a saber o meu nome, mas eu preciso saber o nome deles. Então, eu chegava na obra, chegou a mulher da janela, chegou a mulher da porta, chegou a mulher da esquadria. Aí, puxa, sim, sou eu, tal, né? Daqui a pouco, chegou a mulher do PVC. Um mestre de obras uma vez falou pra mim, gostei. Sou diferente. Ficou um negócio assim, gostei da mulher do PVC, né? Então, esse mestre de obras me acendeu uma luzinha e eu adotei esse nome para as minhas redes sociais, justamente porque é a mulher do PVC. Sim. Né? E eu até hoje eu nunca tinha visto esse nome, né? Mulher do PVC. Eu também confesso que não. E grava. Perfeito. Exato, porque Muito legal. simples. Né? Podia ser a mulher da janela? Podia, mas eu não vendo só a janela. Não, Podia ser a mulher da PVC, porta? ótimo. Sim. Né? Poderia. Mas é a mulher do PVC. Sim. O que é o PVC? O PVC são vários, é uma variedade de esquadrias, né? Janela, porta, enfim, tu consegue trabalhar ali fixo. Enfim, eu gostei de como soou. Sim. Então procurem lá, Mulher do PVC. Então, Sabrina, o PVC é frequentemente associado à sustentabilidade, né? Como que ele contribui para um estilo de vida um pouco mais ecológico, né? Isso, o PVC ele é um material hoje que ele também é feito da reciclagem do próprio produto, né? Então, tu consegues reciclar ele um número de vezes ali que tu tens um máximo. Tu também não pode extrapolar aquele número de vezes, porque senão a massa também já não fica com a qualidade que necessita ter, né? Certo. Falando em produtos ecológicos, né? Mas a gente tem uma outra parte que é muito interessante, que a esquadria de PVC, como ela tem a vedação com as borrachas na hora do fechamento, quando tu fecha a tua janela, quando tu fecha a porta, ela é vedada por uma borracha. Por que ela é ecologicamente? Por que eles dizem que é uma esquadria ecologicamente correta? Porque você vai ligar o ar-condicionado no verão da sua casa, você não vai ter aquela perda, você não vai ter aquela troca de temperatura. Entendi. Então, você consegue economizar ali 60% na conta de energia em relação ao ar-condicionado. Aí pra gente que tá aqui no litoral, sente bastante isso aí, né? Exatamente. Então, assim, poxa, depois a gente vai falar ali de comparativos, de valores, enfim, comparar o PVC com outros produtos, mas a gente vai ver assim, por ele ter essa eficiência dele, você consegue, economizar 60% em relação ao ar-condicionado. Ou a aquecedores, vamos falar assim, que aqui não seria o nosso caso, né? Eu tenho muita obra em Urubici, cidades mais altas, Lages, então assim, ali a gente precisa ter um aquecimento dentro de casa. Sim. Então, de novo, o aquecimento ele vai acontecer também pela energia elétrica, ou alguma lareira, enfim, alguma coisa, mas tu consegues fazer uma economia financeira na tua conta de energia devido a
a essa temperatura constante dentro do ambiente. Isso realmente é um grande diferencial, né? Exatamente. As pessoas ainda estão aprendendo. Até isso. porque aqui, hoje, é impossível a gente ficar sem ar-condicionado, né? Não tem como. Então, às vezes a pessoa acha, mas bom, a gente vai falar um pouquinho de valores que estão em diferença, mas é realmente isso que tu falou. Nossa, 60% é muita coisa de economia. Exatamente. Né? É uma diferença gigante, na verdade. É porque tu, às vezes, investe um pouquinho aqui, mas tu vai economizar na outra ponta. Exatamente. Né? Por isso que realmente é um investimento, né? Não é gasto, não é custo. É investimento. Exato. Enquanto as outras esquadrias acabam fazendo essa troca, porque o PVC, ele não é um condutor. Ele é um polímero, então ele não vai conduzir nem a temperatura. Se tu quer manter dentro fresquinho e fora é quente, ele não vai fazer essa troca, porque ele tem as câmaras europeias que não permitem que faça essa troca de temperatura. Diferente de alguma outra esquadria que se esquenta fora, passa o calor para dentro, né? E vice-versa, se esfria fora, vem o frio para dentro. Sim. Então, tu tens essa questão de eficiência energética e estabilidade da temperatura mantida com excelência. Ótimo, Sabrina. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta para ti aqui. E assim, a gente está falando bastante ali, só que o design, a gente está falando sobre térmico, né? Sobre tudo relacionado à qualidade. Mas o design também é importante, né? Como as esquadrias de PVC podem ser personalizadas para atender diferentes estilos de decoração? Porque cada um tem um gosto, cada um tem um estilo, né? Exato. Eu costumo dizer que cada projeto que é feito, cada arquiteto que atende um cliente que chega para a gente, a casa tem que ter a personalidade da pessoa, certo? Então, mais um motivo para que sejam esquadrias personalizadas, porque ninguém é igual, todo mundo é diferente. Sim. E como é que a gente consegue atingir esse público tão exigente, esse público tão grande, né? Então, a gente tem aí uma gama de cores, uma cartela de cores, que a gente hoje trabalha com 14 cores, vamos falar assim, 14 cores que a gente tem na nossa cartela hoje. Porém, se tu tiver um projeto diferenciado, que tu queres fazer uma casa inteira com outra cor que não tenha na cartela, a gente consegue também fazer. Ah, tem essa opção também? Sim, claro, mas é um pouco diferenciado. Aí, de novo, tem que ser lá na planta, você não vai estar com a sua casa ali pronta, e daí você vai querer pegar uma cor, porque até que seja feita essa cor, o perfil seja laminado naquela cor, mas a gama de cores que a gente trabalha hoje, ela é tão vasta, ela é tão abrangente, que pareçam, são só 14 cores. Mas 14 cores para esquadria, nossa, eu acho uma quantidade... Porque sai do óbvio, sai do branco e do preto. Embora o preto esteja muito em alta, ele sai um pouco do óbvio, né? Porque já tem um estilo mais romântico, tem um estilo mais campo, tem um estilo mais moderno. Então, a casa, ela vai refletir a personalidade do cliente, né? O arquiteto vai fazer essa leitura e ele vai passar para o papel. E a gente vai fazer essa releitura junto com o arquiteto ou com o cliente e poder atender essa demanda de cores, né? Formatos, esquadrias arredondadas, né? Que tem os arcos hoje. Então eu sou apaixonada, tem essas opções também, não é só aquela coisa quadrada, né? Exato. Existem os pinásios, até se vocês quiserem dar uma olhada na minha rede social, estou falando sobre isso. Os pinásios, que são estruturas apenas decorativas dentro dos vidros. Então, assim, é uma gama imensa. Olha só. Exatamente. Então, a gente consegue... Tem realmente para todos os gostos, né? Isso mesmo. E é gostoso, né? É gostoso trabalhar dessa forma. Então, a gente sempre tenta atender o cliente na necessidade dele, no gosto dele. A gente não tenta mudar aquilo, né? A não ser que chegue alguma coisa muito assim, nossa, isso não dá para fazer. Até porque o PVC, ele tem o limitante do tamanho do vidro, né? Então, assim, Sabrina, até quantos metros aí? Não sei, eu já fiz porta com 10 metros, porta de correr. A barra, ela tem o limitante ali, tu consegue trabalhar com as emendas também, claro, né? Mas eu fico, às vezes, muito limitada ao tamanho do vidro também, né? Às vezes tu quer fazer um fixo ali de 10 metros sem emenda, nem sei se dá para fazer isso, é um vidro especial, já vai lá para um vidro que a gente chama de vidro jumbo. Então, assim, não é só a esquadria, tem o vidro também para a gente tá olhando, mas a gente adora um desafio. Sim. A gente não muda o projeto, a gente só diz assim, olha, vamos. Assim, a gente sabe que o papel aceita ali bastante coisa, Sim. né? Eu também, se for desenhar tudo, eu vou colocando no papel, só que de fato ali, vamos ver, dá para fazer nessa altura? Não dá, vamos ter que botar uma travessa, ou vamos ter que fazer, né, algum outro projeto, algum diferencial, fazer né? algumas adaptações. Exatamente.
Ótimo. E para quem está pensando em adquirir esquadrias de PVC, quais os cuidados tomar para ela poder garantir, né, o produto de qualidade? Tem que escolher. Cuidado que ela tem que ter. Exato. Tem que escolher um bom profissional. Claro. Né? Arroba. Isso. A mulher do PVC. Isso. Claro, gente, aqui eu tô brincando, mas tô falando a verdade também. Sim. Porque, assim, tu tem que sentir segurança no profissional que tu estás contratando ou que tu estás orçando. Eu já tive clientes que falaram para mim que, nossa, Sabrina, você já é o 15º orçamento. Como assim o 15º orçamento? A pessoa tá perdida. O que ela mostrou para mim falando isso? Que ela tá perdida. Nem sabe. Ela nem sabe. Ela vai lá pegar lá no final, o preço final do orçamento e preço. Não é preço, é valor. Volta aqui, vamos sentar. Vamos conversar. Quando o cliente começa a falar para mim que ele está com muito orçamento, muita coisa, eu já entendi. Ele precisa de orientação. Então, a gente vai lá, senta com ele, mostra o que dá para ser adaptado no projeto, o que dá para ser modificado. E a partir daí, o cliente começa a ter a percepção de que produto realmente ele vai escolher, o quanto que é importante, o que é importante para ele. Porque se eu disser aqui para vocês, o cliente tem que escolher por isolamento acústico. Mas ele não tá nem aí, ele mora, sei lá, no meio da natureza, ele quer escutar o barulho dos passarinhos, ele não quer que isole aquilo, ele quer uma esquadria com um vidro incolor, eu vou oferecer um vidro champanhe, que não tem nada a ver. Então, assim, o que é o melhor para cada cliente? Como que ele deve escolher? De acordo com a necessidade dele. Como é que ele vai descobrir isso? Contratando um bom profissional. Que é o atendimento personalizado, na verdade. Né? Exatamente. Então, essa pergunta eu só consigo respondê-la se eu entender a necessidade do meu cliente. Eu entendendo a necessidade dele e atendendo essa necessidade, é difícil eu não conseguir fechar um negócio. Porque tu chega no coração. Né? Então ele abre. Só que o mais importante nisso tudo, o mais engraçado é que o cliente precisa abrir as portas para mim. Sim, né? sim. É o mais importante, né? Abrir as portas. Abrir as portas, literalmente. Ou janela também, não tem problema. Então, assim, o que eu sempre falo? Eu não sou só uma entregadora de orçamento. Não peça para eu mandar o orçamento para você por WhatsApp. Sim. Eu não quero ser só mais um número, eu não quero ser o seu 15º orçamento. Eu posso ser o seu 15º, mas eu vou ser o seu 15º que eu vou lhe atender, eu vou entender a sua necessidade, eu vou lhe direcionar ao melhor caminho. Pode ser que ele nem feche comigo, entendeu? Pode ser que, poxa, Sabrina, legal, gostei, e daqui a pouco ele some, mas daqui a pouco ele volta. O primeiro investimento não deu, mas o segundo, ele vai lembrar de mim. Com certeza. Né? Então, é um atendimento que o quê? Não é só sobre vender esquadrias de PVC, é levar o PVC para mais pessoas, é fazer as pessoas entenderem que aquilo é importante para a qualidade de vida delas, para a qualidade do sono delas, para a qualidade do final de semana que elas estão em casa, enfim, que elas querem um pouco mais de sossego, um pouco mais de conforto, seja térmico, seja acústico, seja segurança, ela merece aquilo. Né? Então, e vender esquadrias não é sobre ganhar dinheiro. Vender esquadrias é tu entregar para o cliente muito mais do que ele pensou que ele ia comprar, que é o conforto. Conforto e qualidade, né? Exatamente. E isso vem muito de acordo com o que a gente pensa também, né? É você fazer um pós-venda, é você dar um atendimento personalizado, né? A gente sempre fala, a venda é fácil, né? Isso. Mas você fazer a diferença realmente, como você mesmo comentou, às vezes tu nem acontece aquela venda, né? Mas ou ele te indica, ou ele, às vezes não é o momento dele, né? Exato. Mas a hora que chegar o momento dele, com toda certeza, ele vai lembrar de você, do atendimento que você fez, da qualidade que você mostrou para ele, né? E assim, né, Zoraide e Cristiano, a gente tá num mundo tão doido, vamos chamar assim, que tu fazer esse tipo de atendimento é óbvio, é o básico. É o básico. Todo mundo deveria fazer isso. Aí quando tu faz o que todo mundo deveria fazer, tu se destaca como, nossa, tu explicou tudo. Verdade. Gente, mas a gente é o vê mínimo. isso no nosso ramo também. Então assim, como assim, nossa, tu explicou? A pessoa que veio aqui antes não explicou? Ou ainda abre um outro parênteses, você deu a oportunidade ou você só quis receber algo por WhatsApp? Mas aí é que tá, eu acho que tanto no teu ramo quanto no nosso, tem muita gente que entra para ganhar dinheiro, ponto. Não pensa na pessoa que está do outro lado, no comprador, né? Então, realmente, tu quer fazer parte daquela história, tu quer atender bem, tu quer fazer a pessoa feliz, é um sonho da pessoa, uma casa ou imóvel, tanto no
teu trabalho quanto no nosso. Exato, até porque às vezes aquela pessoa só vai construir aquela vez. Sim. Então a gente está ali atendendo alguém que poxa, eu só vou construir agora e essa coisa que eu vou construir eu quero botar qualidade, então por favor vem aqui, me mostra o que eu preciso. E às vezes não, às vezes é um investidor que gera recorrência, ele vai fazer uma outra residência, ele vai te indicar para um outro amigo, para um cliente, enfim, para um parceiro, né? É claro, o dinheiro, ela é uma consequência. É consequência. A gente precisa, a gente trabalha, né? Sim. Exato. Só que é uma consequência de algo que a gente tem prazer em fazer. Então isso é perfeito. Se tu não estiver feliz com a entrega que tu fez pro teu cliente ficou feliz, abandona. Sim, tu não entende nada. Tu tem que fazer aquilo que tu realmente ama fazer. Né? Exato. E lidar com pessoas, eu acho que os três que estão aqui na mesa gostam demais, né? Eu falo mais como da cobra, né? Mas é isso. Mas na venda é muito importante a gente falar também que, assim, eu falo, mas eu preciso ouvir antes de falar. Tempo de escutar. Eu preciso saber o que você está me procurando, por que você está me procurando, né? Tipo gente que falou, tipo gente que falou, Sabrina, eu tô procurando o menor preço. Sim, mas eu não tenho o menor preço, eu tenho o melhor preço. Te interessa? Opa, como assim o melhor preço? Não, vem cá, senta comigo, me recebe, abre as tuas portas, deixa eu mostrar o meu diferencial. Sim. Porque o melhor preço é diferente do menor preço. Com certeza. Né? Então a gente tem que educar. Essa frase é sensacional. Amei. Exato. Né? É verdade. É o que a gente entrega o melhor, não o menor. Porque se eu entregar o menor, ele vai ter pago pelo menor, depois ele vai reclamar. Sim. Aí ele vai lembrar do melhor. É verdade. A matemática é exata, não tem para onde correr. Exatamente. Então, um bom planejamento pode evitar problemas futuros e garantir o máximo de conforto e durabilidade. Saber escolher faz toda a diferença. Mas, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que quem está nos ouvindo aqui, com certeza, também tem essa dúvida, né? Hoje em dia, a gente vê muito esquadrias de alumínio, né? Eu, Zoraide, vou construir, como você sabe, né? Tu já tá me convencendo. Sim. Minha casa vai ter que ter esquadria de PVC, já entendi. Mas a minha dúvida é quanto à esquadria de alumínio versus esquadria de PVC, eu sei que valores é difícil, mas um percentual de diferença entre esquadria de alumínio para esquadria de PVC. Vamos falar assim, é muito difícil falar em valores, em percentuais, porque existem X, Y, Z esquadrias de alumínio e PVC também. É um mercado muito variado. Mas vamos falar assim, vamos falar de uma esquadria de PVC, que é a que eu trabalho hoje, que é a marca, que é uma esquadria belga, e vamos falar de um alumínio numa linha Gold, que é uma linha melhor. Então, só para a gente ter um parâmetro, né, de preços, assim. Então, vou dar um exemplo para vocês, trabalho com verticais. O prédio que a gente estava fazendo o orçamento e também fizemos o fechamento das esquadrias, inclusive aqui em Camboriú, ele fez um orçamento. Então, ele fez esquadrias brancas de alumínio e esquadrias brancas de PVC. Falando do melhor alumínio com PVC também de qualidade e também com normas técnicas, tá certo? Então, assim, ele falou para mim que deu uma diferença de 15%, tá? De um para o outro, né? Eu não tô comparando coisas ruins nem nada. Então, assim, 15% no valor ali do investimento. É muito? Não, é pouquíssimo. Não, pouco. Né? Eu tô falando da esquadria branca, porque se a gente já coloca cor, já trabalha com preto, trabalha uma cor diferenciada, ele já onera um pouco mais. E também a gente tem que falar em tela mosquiteira, em persianas motorizadas, isso tudo agrega valor, daí esse percentual ele aumenta. Mas estou falando de esquadrias básicas. Né? Então, hoje ele está muito acessível. As casas que antes não conseguiam colocar esquadrias de PVC pelo custo-benefício, hoje já conseguem colocar. Por quê? Porque ele está se difundindo muito, ele está, né? Quanto mais vende, mais produz, melhor fica o preço. Né? Aquilo que tu produz em grande escala, em grande quantidade, tu também consegue otimizar o valor daquele produto, né? O preço dele. Então, tu consegue entregar também isso para o cliente. Então, nos verticais, a gente está conseguindo agora essa abertura justamente pela diferença de preço mínima. E esse 15% não é
muita coisa, como a gente mesmo falou, e se torna menor ainda pelo que você já explicou lá atrás pra gente. Exato. Né? Na vedação, Eficiência energética. 60% de um ar-condicionado, enfim, então são detalhes que, se tu for ver lá na frente, na verdade, nem é um custo a mais, né? Não. Muito pelo contrário. Né? É uma economia, na verdade. É uma economia, exatamente. Exato, ele acaba se tornando aí redução de conta de energia em função de refrigeração ou de aquecimento é impactante no bolso, né? A gente vê no verão a conta de casa. E assim, Sabrina, uma outra pergunta que eu acho que também é bem bacana da gente estar perguntando, eu acho que vocês aí também estão curiosos, é se eu vou fazer uma obra, qual é o percentual que eu gasto em esquadria perante o valor da minha obra? Uma boa pergunta essa. É uma dúvida muito frequente, né? Então, assim, de novo, vamos voltar. Qual é o patamar que tu vai fazer esse orçamento? Em que patamar vai estar a tua obra? Vai estar lá no começo ou tu vai ter deixado lá por último, no final? Então, já vai pegar todo o valor corrigido. Então, você fez o seu projeto, ele foi aprovado na prefeitura, já faça o orçamento. Isso que eu vou falar para vocês é baseado no que os clientes me falam, tá? Sim. Não é um estudo meu, é os clientes que falam. Sabrina, no meu orçamento, a esquadria foi 10% no valor da casa. Nossa. Então, você tem uma casa... Isso é demais, né? Exatamente. Excelente. 10%. E isso fechado lá na planta. Que é a prova real, na verdade, né? Teus clientes. Exato. Então, assim, são eles que falam isso pra mim. Chega assim, ó, entre 8 e 12, né? Vamos colocar o 10, por quê? De novo, persiana, tela mosquiteira, enfim, essas coisas também vão onerando. Então, assim, a esquadria custa em torno de 10% do valor total da obra. Nossa. Quando é que tu vai definir lá no final? Já não vai mais dar 10. Não. Por quê? Vai encarecendo. Sim. Então, quando tu definir lá no começo, esse valor é pouco, então tu consegue diluir, tu ainda consegue parcelar isso. Então, a gente, né, consegue fazer esse parcelado legal que tu consegue, aquilo fica leve para ti investir. Então, quando fica leve para ti investir, tu já vai saber lá no final da obra quanto que tu investiu com esquadria. E esse valor não muda, né? Então, agora se deixar para escolher lá no final. Mas, enfim, 10%, se tu for olhar, é muito pouco. Né? Para ser a importância que hoje é a esquadria em uma casa ou em um edifício, um prédio, imagina, a primeira coisa, o que é mais importante na obra? Estrutura. Né? Tem que estar estruturada a tua casa, né? Tu tem que contratar uma boa mão de obra junto com uma equipe bacana para te montar a estrutura da tua casa. Depois da estrutura fechada, a parte cinza fechou, o que vem fechar a parte cinza? Esquadria. Né? Então, tu vai fazer uma mão de obra de qualidade, uma equipe fera, tu contratou engenheiro, arquiteto, papá. Na hora de escolher a esquadria, nossa, escolhe errado. Aí não adianta, né? Acabou com o teu projeto, né? Então, a aula de hoje, para resumir, eu acho que muito importante é você fazer o orçamento das esquadrias antes mesmo de iniciar a sua obra, né? Quanto antes. Sabrina, a gente quer agradecer, a gente está chegando aqui no final, né, do nosso podcast. Foi uma aula sensacional, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer outros podcasts até para falar de rodapé, de porta, enfim, porque a mulher do PVC não é somente esquadrias, né? Então a gente precisa ter outras aulas como essa e com certeza nessa a gente nem aprendeu tudo o que teria que aprender sobre esquadrias, né? É só a pontinha do iceberg. Então a gente quer agradecer o teu tempo, que a gente sabe que é valioso, né? A gente já tem tentado ali agendar com você já tem uns 2, 3 meses, né? Mas hoje a gente conseguiu estar aqui, então a gente agradece a tua disponibilidade, o teu carinho, a tua atenção. Enfim, eu acho que é isso, Sabrina, espero que você também tenha gostado, né? Sim. E muito obrigada por estar aqui hoje. Essa palavra que tu usou agora, o valioso, eu vou replicar ela e vou dizer valioso é quando pessoas como vocês conseguem levar esse tipo de informação para pessoas que necessitam disso, para pessoas que precisam entender sobre esquadrias, para pessoas que estão abertas, talvez. Isso que a gente está fazendo aqui agora vai abrir a cabeça de muitas pessoas para que estejam recebendo os profissionais que estão orçando, para que eles possam explicar esses diferenciais, né? Então, é isso que é maravilhoso. Essa oportunidade que vocês também me deram para poder estar falando isso aqui hoje, né? Então, muito obrigada. A gente agradece muito aí, né, pela tua presença e faço das palavras da Zoa a minha, a gente, nossa, todo esse tempo aí pra gente conseguir esse dia, né? E a gente espera te
te receber aqui mais vezes. Com certeza. O tempo valeu a pena, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, gente. E assim encerramos o nosso podcast Detalhes que Fazem a Diferença.